Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Aí o que aconteceu? Adão e Eva pecou. De ver Deus. Adão Deus e Eva é muito pecou. poderoso, ele só Nem. Adão e Eva pecou. Aí eles foram o quê? Eles já não tiveram mais esse face a face com Deus. Acabou. Acabou. Aí o que aconteceu? Mas Deus estava ali cuidando deles. Tá até hoje, né, de nós. Quando o mundo, no que foi evoluindo um pouquinho, começou a nascer os profetas, que eram homens tementes a Deus, né, que buscavam a Deus. Então Deus começou a cuidar do seu povo através dos profetas. Então ele falava com o profeta e o profeta coordenava. Ele comandava aquele grupo, que era a nação de Deus. Era aquele grupo. Aí depois o povo começou a se afastar, porque o povo já não queria mais Deus como rei. Eles pediram um rei. Tanto é que veio Saul. Aí o que aconteceu? Deus falou assim, ó, se vocês, quando vier um rei, vocês vão acabar se afastando de mim. E o que aconteceu? Afastou, porque até o rei afastou. A Bíblia fala, o Espírito de Deus foi tirado de Saul. A Bíblia fala. Por quê? Porque Saul se afastou de Deus. Então, se você afasta de Deus, Deus não está com você. Tá lá. Aí você passa o perrengue e tudo, aí você vai lá, vou voltar para a igreja, vou voltar para Deus. Tá lá na igreja, tá lá na igreja. Quando você afasta de novo. Aí começa as perrengadas da vida. Vou voltar para Deus, vou voltar para Deus. E a vida do ser humano é essa. Entra e sai da igreja, entra e sai, entra e sai. E no final tá o quê? Tá no mundo. Entendeu? Acaba se afastando. E hoje, aí o que aconteceu? Depois já veio o quê? O profeta Daniel. O profeta Daniel estava em quê? Ele estava num cárcere. Ele era prisioneiro no reino de Babilônia. E mesmo assim, como ele buscou a Deus, com todas as dificuldades, ele buscou a Deus, Deus usou Daniel para trabalhar na vida do rei. Entendeu? E isso aqui que eu li, que eu entendi, era uma coisa até pessoal. O rei era um homem que ele estava precisando de paz. E Daniel foi lá e deu essa paz para ele. Mais na frente a gente vai saber como, né? Então aqui está falando assim, ó. Acreditava-se que com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores, havia o grande otimismo de que as ideias do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de se aperfeiçoar continuamente, inauguraria uma nova era. Então, quando entrou no século XX, veio os ideais do iluminismo, que eram as pessoas que acreditavam no poder da razão. O iluminismo eram as pessoas que acreditavam no poder da razão. Ou seja, eu tenho razão em falar tal coisa. Então, esse era o meu pensamento. Aí vinha o São João e falava assim, não, mas a ideia é tal pensamento. Aí era o quê? Ele tinha razão dele. E assim foi, cada um com as suas razões e com os seus pensamentos. E assim eles achavam que estava iniciando uma nova era da humanidade, com todas as evoluções aqui, ó, científicas, tecnológicas, né? E agora com os ideais do iluminismo, que era o poder da razão, cada um com a sua razão, cada um com a sua verdade. E Deus ficou aonde? Mais uma vez, Deus ficou de fora. Aí eles abandonaram Deus mais uma vez. Entrou uma nova era e eles abandonaram Deus mais uma vez. Se eles quisessem, eles tinham que ter muita fé, até para curar. Mas eles não estavam, eles estavam afastados de Deus. Igual o Daniel, eles pegou ele com tudo, porque ele falava na palavra de Deus. Ninguém queria ver Deus nem Jesus naquela época. Aí o que aconteceu? Pegou ele, arrastou, jogou lá no meio dos leões. E ele foi só, entrou pedindo Deus. Mas isso é a aprovação que ele teve, né? A aprovação que ele passou. Porque a fé dele, Deus não largou. Mesmo logo, se ele não tivesse largado aquela fé, os leões tinham feito ele.
Mas tem que ter fé, menina. Aí aqui fala assim, ó, no entanto, na Primeira Guerra Mundial, que era de 1914 a 1918, destruiu sonhos e no fim do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em grandes guerras. Então, eles entraram eles entraram o século XX, é o século que fala, né? O século XX, eles entraram achando que eles estavam progredindo. Aí quando a fé veio a guerra. Não tem nem 3 E mil a guerra anos que esteve aqui. A guerra Jesus mostrou que eles não estavam evoluindo em nada. A guerra matou mais de 200 milhões de pessoas. Então eles não estavam evoluindo em nada. Eles estavam estagnados, parados ali. Não tinha evolução nenhuma. E muitos estudiosos das profecias observavam que os metais de Daniel 2 vão do mais valioso para o menos valioso, que é o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro. Charles Darwin e Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Karl Marx foi um filósofo que o pensamento dele era o quê? Revolução. Revolucionando. Ou seja, a humanidade estava numa revolução. Ou seja, progredindo, melhorando. Né? Era o pensamento desse homem na época. Só que o que a Bíblia fala? Quando se afasta de Deus, você não evolui. Você não progride quando você afasta de Deus. O rei Saul, ele tinha Deus. Quando o poder subiu na cabeça, ele afastou de Deus. Então, esses filósofos aqui convenceram a humanidade, até hoje as pessoas estudam eles, e eu não aconselho porque eles são totalmente contrários ao que a Bíblia fala. Totalmente contrário. Quando você fala assim, ó, os adolescentes muito que gostam deles, que falam assim, os revolucionários, revolução não sei o que, revolução de quê? É tudo contrário à Bíblia. É contrário. Porque o mundo não está em uma revolução, não está numa evolução. O mundo está caindo. O mundo está acabando, ele está indo para o fim. Ele não tem como ele subir. Ele está só caindo. Contra filho contra pai. Quando ele foi criado para subir, que era o reino de Deus. No pecado, ele caiu. Tanto é que nós somos o quê? Uma humanidade pecadora, um povo caído. Nós somos um povo caído. Nós precisamos falar assim, eu estou aqui, eu estou evoluindo, eu estou conquistando, e a ciência está evoluindo. Não, desse mundo a gente não precisa esperar nada, não. No início eu não falei, a gente vai lá, vai votar. Você vota num que tá melhorzinho ali. Mas ele sozinho, ele não faz muita coisa, não. E se a gente for olhar no mundo em si, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque quem está comandando o mundo é quem? É o maligno. É o maligno. E Deus está segurando os seus ali para salvar, mas o mundo já é maligno. Você já está vendo a Bíblia, a profecia da Bíblia cumprindo. A gente só vê o quê? Olha só os profetas aí, tá aí no... Entendeu? Muita igreja, né? Pastor, estupando. Nossa, tá, essa igreja. Esse mundo tá. Eu falei pra você que o mundo é muito povo que tá com a cabeça virada. O presidente do Rio de Janeiro, os presos falando, os pastores, se lá dentro da igreja, não, lá, o presidente lá, com o juiz, não. Pouco tempo agora, o pastor que pegou a menina, o testemunho, só o profeta, matou tá lá, um pastor. Isso foi mais, Você viu? aí tá mês passado, o Deus falou, no carnaval, vê,
Pula carnaval, você vê. Aí, E eles próprios lá de dentro, eles pregam uma coisa que eles não vivem. É, ué. Você viu